Era uma vez, há muito, muito tempo, um povo chamado Hebreu, que vivia como escravo no Egito. Por 400 anos, eles trabalharam dia e noite, construindo cidades e monumentos para os faraós, sem descanso e sem esperança. Mas Deus ouviu o clamor do seu povo e escolheu um homem para libertá-los. Moisés, um hebreu criado como príncipe no palácio do faraó, recebeu uma missão divina. Ele foi até o faraó e disse: "Deixe meu povo ir." Mas o coração do faraó era duro. Ele riu de Moisés e se recusou a libertar os escravos. Então, Deus enviou 10 pragas terríveis sobre o Egito. A água do rio Nilo se transformou em sangue. Rãs cobriram a terra, piolhos e moscas atormentaram o povo. Doenças atingiram os rebanhos. Feridas apareceram nos egípcios. Uma chuva de granizo e fogo destruiu as plantações. Gafanhotos devoraram o que restou, e uma escuridão assustadora cobriu o Egito por 3 dias. A cada praga, o faraó prometia libertar os hebreus. Mas assim que a praga passava, ele mudava de ideia. A 10ª e última praga foi a mais devastadora. O anjo da morte passou pelo Egito, tirando a vida do filho mais velho de cada família egípcia, inclusive do filho do próprio faraó. Apenas as casas dos hebreus, que haviam marcado suas portas com o sangue de um cordeiro, como Deus havia instruído, foram poupadas. Com um coração partido pela dor, o faraó finalmente cedeu. Ele chamou Moisés e disse: "Vão embora, levem tudo o que é de vocês e saiam do Egito agora mesmo." A liberdade, que parecia tão distante, finalmente havia chegado. Centenas de milhares de hebreus, homens, mulheres, crianças e seus rebanhos deixaram o Egito às pressas. Eles levaram consigo pães que não tiveram tempo de levedar, um símbolo da sua partida apressada. Guiados por Deus, eles caminhavam em direção à terra prometida. Durante o dia, uma coluna de nuvem os guiava e os protegia do sol escaldante. À noite, uma coluna de fogo iluminava o caminho e os mantinha aquecidos. Eles caminharam por dias, até chegarem à beira de um mar imenso e intimidador, o Mar Vermelho. Olhando para trás, viram uma nuvem de poeira no horizonte. O faraó, arrependido de ter perdido seus escravos, havia mudado de ideia mais uma vez. Ele reuniu seu exército, com seus melhores cavalos e centenas de carros de guerra, e saiu em perseguição aos hebreus. O pânico tomou conta do povo. À frente, o mar intransponível. Atrás, o exército mais poderoso do mundo, se aproximando para destruí-los. Eles se sentiram encurralados, sem saída, desesperados. Eles clamaram a Moisés: "Foi para isso que você nos tirou do Egito? Para morrermos no deserto?" Mas Moisés, com uma fé inabalável, respondeu: "Não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes trará hoje. Os egípcios que vocês estão vendo nunca mais verão. O Senhor lutará por vocês. Fiquem quietos." Então Deus disse a Moisés: "Diga aos israelitas que marchem, e você, levante o seu cajado, estenda a mão sobre o mar e divida as águas, para que os israelitas possam atravessar o mar em terra seca." Enquanto isso, a coluna de nuvem que guiava os hebreus se moveu para trás deles, posicionando-se entre o acampamento hebreu e o exército egípcio. Para os hebreus, a nuvem iluminava a noite. Para os egípcios, era uma escuridão total, impedindo que se aproximassem. Moisés fez o que Deus ordenou. Ele ergueu seu cajado e estendeu a mão sobre o Mar Vermelho. Naquele momento, algo extraordinário começou a acontecer. Um vento forte vindo do leste soprou durante toda a noite. O vento era tão poderoso que começou a empurrar as águas do mar. As águas se dividiram, elas se ergueram como 2 muralhas gigantes.
uma à direita e outra à esquerda, revelando um caminho de terra seca no meio do mar. O chão, que momentos antes era o fundo do oceano, estava seco, pronto para ser atravessado. Imagine a cena: um corredor de terra firme, com paredes de água cristalina, se erguendo até o céu de cada lado. Peixes e criaturas marinhas podiam ser vistos nadando dentro dessas muralhas líquidas. Moisés liderou o povo. Com fé e espanto, os hebreus começaram a atravessar o mar. Homens, mulheres, crianças e animais caminharam pelo corredor seco, com as muralhas de água protegendo-os. Eles andaram por horas em uma procissão de liberdade que desafiava todas as leis da natureza. Quando o exército egípcio viu o caminho aberto, eles não hesitaram. O faraó, cego pelo orgulho, ordenou que seus carros de guerra e cavaleiros seguissem os hebreus para dentro do mar. Eles entraram no mesmo caminho seco, determinados a recapturar seus escravos. Mas Deus interveio. Ele fez com que as rodas dos carros de guerra dos egípcios começassem a emperrar e a se soltar, tornando o avanço lento e caótico. Os soldados egípcios perceberam que algo estava errado. "Vamos fugir", eles gritaram. "O Senhor está lutando por eles contra o Egito." Quando o último hebreu pisou em segurança na outra margem, o sol começava a nascer. Deus então disse a Moisés: "Estenda a mão sobre o mar, para que as águas voltem sobre os egípcios, sobre seus carros de guerra e seus cavaleiros." Moisés obedeceu. Ele estendeu a mão sobre o mar, e as muralhas de água desabaram. As águas voltaram com uma força avassaladora, cobrindo todo o exército egípcio. Carros, cavalos e soldados foram engolidos pelas ondas. Nenhum deles sobreviveu. O poder do faraó, que por tanto tempo oprimiu o povo hebreu, foi quebrado para sempre nas profundezas do Mar Vermelho. Naquela manhã, na praia, os hebreus viram os corpos dos seus antigos opressores na areia. Eles estavam finalmente livres. O medo deu lugar a uma alegria e gratidão profundas. Eles entenderam o tamanho do poder de Deus e a profundidade do seu amor por eles. Moisés e todo o povo começaram a cantar um cântico de vitória e louvor. Miriam, a irmã de Moisés, pegou um tamborim e, seguida por todas as mulheres, dançou e cantou: "Cantem ao Senhor, pois ele triunfou gloriosamente. Lançou ao mar o cavalo e o seu cavaleiro." A travessia do Mar Vermelho não foi apenas uma fuga espetacular, foi um momento de transformação. Foi a prova de que, mesmo quando nos sentimos encurralados, sem esperança, com um mar de problemas à nossa frente e um exército de medos nos perseguindo, a fé pode abrir um caminho onde não parece haver nenhum. É uma história que nos lembra que, nos momentos mais difíceis, não estamos sozinhos e que milagres ainda podem acontecer. Obrigado por assistir a essa história incrível. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Até a próxima!